Boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Terminando aqui de dar os últimos ajustes aqui para nós fazermos a nossa transmissão, irmãos. Peço desculpas aí pelo horário meio que em cima da hora, né? Hoje, de uma forma meio que lamentável, a terça-feira não foi tão produtiva no que diz respeito a tempo, né? Uma boa tarde para você que está online. Hoje, irmãos, graças a Deus estamos aí. Graças a Deus não, né? Estava sendo muito bom, mas tudo que é bom tem um começo, tem um meio e também tem um fim, né? As coisas de Deus são eternas, mas as coisas que a gente faz em nome dele para que tenha um sentido de eternidade aqui nessa terra, aqui nesse tempo onde nós estamos, nesse tempo nosso, né? Nesse cronológico. No nosso cronológico tem que ter um começo, um meio e um fim, para que a eternidade seja toda de Deus. Então hoje nós estamos aqui encerrando a série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, onde a nossa última igreja é a igreja de Laodiceia, que nós temos aí muitos assuntos. A igreja, a mensagem é permeada de detalhes, né, que são muito fortes, muito contundentes, né? Então, desde já, meu boa tarde a todos que estão aí online já. Se possível, já deixa aí que o áudio está ok, já dá o retorno para nós do áudio, para nós iniciarmos, irmãos. E desde já, pega a sua Bíblia, né, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 em diante, que é a última mensagem aí à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículos 14 a 22, estarei usando a tradução da Bíblia do Peregrino. Boa tarde, Marta, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a nossa transmissão. Aproveita. Obrigado, Marta, pelo retorno. Deus abençoe aí. Louvado seja Deus. Aproveita, irmãos, e vamos lá fazendo as salas de vídeo. Aqui no Facebook nós podemos fazer a sala de vídeo. Então, se você acha conveniente, se Deus assim inspira seu coração, então multiplique aí fazendo a sua sala de vídeo. Quando sair no YouTube, lembre-se, dá aquele like no YouTube. Se possível, compartilha, incentive a inscrição lá no YouTube, para que a gente possa aí chegar pelo menos a marca aí dos 1.300 inscritos, né? Pelo menos antes de 31 de dezembro, ter 1.300 inscritos lá no canal. Que nós temos 1.100, 1.100 e pouquinho lá, mas não temos ainda nem 1.200 participantes lá, inscritos lá. E quanto mais inscritos no YouTube, mais a gente tem benefício lá em relação à qualidade de transmissão. Bom, vamos lá, irmãos. Não vamos se enrolar muito, né? Porque o tempo urge. E a mensagem da igreja de Laodiceia é uma mensagem rica em detalhes, muito atuais para o nosso tempo hoje. Então é necessário aí que nós tenhamos aí uma boa habilidade, boa dinâmica aí para nós, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Bom, vamos lá, irmãos, sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos partir para o que interessa. Versículo 14 de Apocalipse 3 diz assim o texto: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim diz o Amém, a testemunha fidedigna e veraz, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas visto que és morno, nem frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. Dizes que és rico, tens abundância e nada te falta, e não te das conta de que és desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareçam as vergonhas de tua nudez, e colírio para ungir teus olhos e poderes enxergar. Corrijo e repreendo os que amo. Sê fervoroso e arrepende-te. Vê, estou batendo a porta. Se alguém escuta meu chamado e abre a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Farei o vencedor sentar-se em meu trono junto a mim, da mesma forma que eu me venci e sentei junto ao meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos assim o costume, né, dar aquele beijo na Bíblia, né, na Sagrada Escritura, para beijar também a face de Cristo. Nós temos o costume, né, de ir pela a tradução da Bíblia da Ave Maria, que é a mais comum entre o meio católico hoje, ou a Bíblia da Pastoral, onde nós vemos assim uma tradução semelhante uma com a outra, mas de uma forma um pouco mais peculiar, é a Bíblia da Ave Maria, que vai trazer assim: eis que estou à porta e bato, né, no versículo aí 20, né, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Já na Bíblia do Peregrino, que é uma tradução próxima aí da linguagem hebraica, né, querendo se aproximar até mesmo do grego, hebraica é Jerusalém, essa aqui é do grego, querendo se aproximar do grego, acaba tendo assim algumas diferenças de linguagem, que na verdade, irmãos, não modifica muita coisa, porque nós sabemos aí aonde está o centro, aonde Jesus quer chegar com a mensagem. Para aquele que lê um pouquinho mais de Bíblia, né, que estuda um pouquinho mais da Sagrada Escritura, sabe que eis está apresentando, eis que estou à porta, está se apresentando como aquele que bate à porta. Tá bom? Então, vamos lá então, né, guardadas algumas especificações, nós vamos aí para a transmissão. Bom, vamos lá, irmãos. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, né, é uma cidade da Frígia, na Ásia Menor, né, como de praxe das outras cidades também. Tinha sede primitiva, era a sede primitiva, né, de uma cidade cristã, né, associada a Colossas, aonde São Paulo funda a igreja aos Colossenses, né, a comunidade aos Colossenses. Lá está, você pode dar uma olhada lá em Colossenses 2, versículo 1 e Colossenses 4, versículo 15. E Hierápolis, né, situava-se no local da cidade moderna de Denizli, na Turquia, né? Hoje a cidade se chama Denizli, né, na Turquia, né, atualmente lá onde seria a cidade de Laodiceia. Essa cidade fica mais ou menos no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. Foi uma cidade fundada por Antíoco II, né, que viveu entre os anos de 261 a 246 a.C. e designada de acordo com o nome de sua esposa, né, a rainha Laodice, que era esposa de Antíoco II. A cidade passou então para o domínio de Pérgamo, né, depois da derrota de Antíoco III em Magnésia, lá no ano 190 a.C. E com o resto do reino de Pérgamo, né, esta cidade, a Laodiceia, foi então anexada a Roma no ano 133 a.C. Foi sitiada e capturada por Mitríades do Ponto em 88 a.C. e reconquistada por Roma em 84 a.C. E depois de um tremendo terremoto no século I, logo no início, né, antes dos anos 100, teve um terremoto, né, que foi ali por base do ano 17 como dos outros, né? Lembra-se, as outras cidades também tiveram um terremoto que acabou, algumas foram destruídas, outras não, e Laodiceia foi aquela também que foi sitiada por um baita de um terremoto, né, no século ali no ano 17 mais ou menos. Então deve ter sido por essa base em 17 e 20, mas essa cidade não chegou a ser, como eu posso dizer, ela não chegou a ser destruída, né, como algumas cidades, né, mas ela foi assim bem danificada, né. Então a partir desse terremoto ela começou a declinar na sua importância econômica e financeira. As ruínas dessa cidade estão hoje situadas no moderno Esquirrizar, né, no Vale de Lico, perto das ruínas de Colossas e de Hierápolis, a cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Izmir. Lembra qual é Izmir? Esmirna. Lembra-se da cidade lá, como ela é chamada hoje? Izmir, né, na Turquia. Existem vestígios de um estádio construído por Tito, imperador Tito, em 79, na era cristã, uma construção que servia tanto para um ginásio como para banhos, que possuía 2 teatros. A igreja de Laodiceia é citada também na carta de São Paulo aos Colossenses, como já foi dito aqui, que essa igreja foi fundada por Epáfras, né? A igreja de Laodiceia foi formada por Epáfras,
né, como está escrito lá no livro, na carta de São Paulo aos Colossenses. Antigamente, né, a água da cidade vinha de aquedutos, né, das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar na cidade de Laodiceia, a água ficava morna, e aí a qualidade dela não era boa, e a cidade ganhou a tal da reputação de uma água não potável, por ela ser uma água morna, né? Uma água meio esquisita, né? Não tinha não dava para saciar a sede com aquela água, né? E aí ao engolir esta água, estranho, né? Dizem os historiadores que ao beber dessa água, eles acabavam vomitando, né? Por causa da água ser morna, né, esquisito, né? Semelhantemente, né, nós vemos aí durante a mensagem da carta que Jesus sentiu náusea, né, vontade de vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia pela mornidão em que viviam. Então a situação da mornidão de Laodiceia no quesito fé, no quesito espiritualidade, começou Jesus tira então por base a mornidão daquela água que não servia para nada e a mornidão na fé daquela cidade que também não servia para nada. Só um instantinho ainda, meu irmão, só um instantinho. Perdão, irmãos. Vamos lá. Continuando aí. Outras características dessa cidade, né, da igreja de Laodiceia, servem como base da linguagem, assim cá exemplo das outras igrejas também. Todas as realidades daquela cidade ou das igrejas ali ao derredor da igreja vão então para dar aí o conteúdo da carta. Né? Então a realidade vai dar o conteúdo da carta. No caso de Laodiceia, aí, de forma especial, essa tal dessa água morna aí, né, que chegava pelos aquedutos, né, tinha a cidade de Hierápolis. Ela tinha era considerada uma cidade conhecida por causa da sua água quente. E aí quando saía de lá de Hierápolis até chegar na cidade de Laodiceia, chegava já morna e aí perdia a qualidade. A cidade de Colossas era famosa, conhecida por causa da sua água bem geladinha, bem potável, né? A região também, né, ela foi conhecida, essa cidade de Laodiceia, como um bom centro bancário, como nos mostra aí o trecho aí dos versículos 18, né, o 17 e 18, né, da mensagem, né, de Apocalipse 3, 17 e 18, vai nos mostrar aí que ela era conhecida como um centro bancário, bem como uma região que produzia lã preta e um tipo de colírio para os olhos, era bem conhecido também. Paulo, ele escreve, está escrito na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, que haveria uma carta de São Paulo para esta igreja de Laodiceia, né, a qual não foi conservada pelo visto e foi perdida aí pelo tempo e pelo espaço. O Vale de Lico, né, na região da Ásia Menor, ele tinha 3 cidades principais, que eram Colossas, Hierápolis e também a própria Laodiceia, né, conhecida como a Igreja Morna. Laodiceia, ela vem do grego laos, que significa povo, e diké, que significa costume, lei, julgamento. Então, dependendo do contexto, até mesmo punição. Então, o nome Laodiceia pode significar, então, um povo obediente à lei, um povo obediente aos costumes, alguma coisa do gênero assim. Nesta carta, Jesus ele se apresenta de 3 formas, né, de 3 formas aí, curiosas no mínimo, né? As duas já são, a segunda ela é mais conhecida porque numa das outras mensagens acabam-se ali também ele fazendo a mesma coisa. Agora aqui ele fala que é o amém. O amém é categórico. E ele se opõe então aí à confusão entre quente, frio e morno, né? É um amém categórico. Eu sou o amém.
alguém que é uma palavra hebraica, né, de origem hebraica, que no começo da carta, que no começo de uma frase, por exemplo, né, ela vai significar certamente, verdadeiramente, né, amém, né, pode ser que, verdadeiramente, pode ser que. Então, no início de uma frase vai significar um certamente ou um verdadeiramente. No final da frase, esse amém categórico vai significar como se fosse um assim seja. Por isso que a gente fala amém aí aos finais das nossas orações, amém, que assim seja, que assim se faça, que assim aconteça. E aí mostra o que é isso, né? Que Jesus é a palavra final, eu sou o amém, a palavra definitiva. Aquilo que, boa tarde Patrícia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe a nossa transmissão. Então ele é a palavra final, é a autoridade absoluta, que verdadeiramente no início e categoricamente ao final, ele é o amém. Ele é a palavra absoluta com autoridade total, com autoridade plena. Também se identifica como a testemunha fidedigna e veraz, né? Que Jesus então traz o verdadeiro testemunho, né? Fidedigno, um testemunho digno e fiel. E veraz, verdadeiro. Em tudo, irmão, Jesus ele foi verdadeiro, em tudo, em tudo. Inclusive, irmãos, é bom nós lembrarmos assim, né, que Jesus ele trouxe o testemunho verdadeiro sobre o Pai e a vontade dele para os homens, que era a salvação. Assim, bem como, né, ele fala a verdade em cada promessa que ele dá, em cada advertência que vem da sua boca, não há mentira na boca de Jesus. Aliás, nem poderia, já que ele mesmo lhes vai se dizer, né, no caminhar do Evangelho, né, em João 14, versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma tradução um pouco mais literal vai trazer assim, eu sou o único caminho verdadeiro que produz vida, ou que gera vida, ou que conduz à vida, né? Segundo uma pregação do Padre Léo, ele vai nos dizer isso. Também Jesus se identifica como o princípio da criação de Deus. E aqui, irmãos, é uma apresentação meio que inusitada, né? Porque ele não se apresenta assim nem no capítulo 1 e nem tampouco vai dizer para as outras igrejas algo dessa forma. E pode ser entendido no sentido passivo, né? Como assim, Lúcio, o princípio é um princípio passivo? Bom, o primeiro criado por Deus. Se bem que o credo niceno-constantinopolitano, né, a profissão de fé niceno-constantinopolitano, que em várias ocasiões a igreja se utiliza, né, principalmente no tempo pascal, né, a igreja se utiliza esse credo, ao invés do tradicional, que é um pouco mais curto, se utiliza do niceno-constantinopolitano, onde vai dizer que Jesus foi gerado, não criado. Né? Então aqui Jesus usa uma frase inusitada, como se fosse o primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, que nós também podemos entender que é a origem ou a fonte da criação de Deus. Pois lá na criação, Deus vai dizer assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Seria Jesus. Né? Façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então seria Jesus. Mas, como eu disse, no credo niceno-constantinopolitano vai se dizer que Jesus foi gerado, não criado. Né? Quais eram as obras de Laodiceia? E aqui nós começamos então o centro da mensagem da carta, onde a gente vai entender aí diversas coisas, mas olha, irmãos, a Bíblia é fantástica, né? Porque ela é muito atual e as mensagens, mesmo elas tendo sido escritas lá há séculos e séculos atrás, nos trazem uma imagem atual, comprovando para nós que a palavra de Deus ela é viva, que não é a palavra morta, que não é a letra morta. A letra mata, mas o Espírito vivifica, e é esse Espírito que permeou toda a escrita da Bíblia. E aí, o que são as obras de Laodiceia que Jesus vê? Jesus não tem um elogio para a igreja de Laodiceia, é bom lembrar disso. Todas as outras igrejas tiveram pelo menos um elogio. A igreja de Laodiceia não tem. Não há algo a ser reconhecido naquela igreja. Por quê, Antônio Lúcio? Porque a igreja de Laodiceia estava entrando numa situação desgraçadamente destruidora. Né? Desculpa o termo que eu estou usando aqui. Desgraçadamente destruidora. E nós vamos entender o porquê.
Primeira coisa, Jesus acusa a mornidão espiritual ou um certo tipo de relativismo dentro daquela igreja. As águas mornas de Laodiceia, né, basicamente não serviam para nada, né, só para dar ânsia de vômito, segundo os historiadores. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, que estava assim, contente por ser quem era, porque havia sido reconstruída, ela se reconstruiu sem usar dinheiro de governo algum, sendo assim, parcialmente destruída pelo terremoto, não totalmente, mas parcialmente destruída, e o estrago foi grande, né, por ser uma cidade razoavelmente grande. Mesmo assim, ela foi uma cidade que não precisou de nenhum recurso do governo, né, mostrando assim que ela teria uma certa independência, né, uma certa autossuficiência, ou não era orgulhosa, não admitindo a ajuda de alguém, né? Você vai começar a entender a partir de agora, né? Não precisava de ajuda de ninguém, que com seus próprios recursos acabava então se reerguendo e sendo lá reconhecida por algumas capacidades particulares dela, né? Pois bem, contente pelo seu estado de autossuficiência e falsa confiança na sua economia, nas suas capacidades, e sentiu vontade, Jesus sentiu vontade de expulsá-la da sua presença. Porque, irmãos, o que é um vômito? O vômito, você expulsa aquilo que está em excesso no seu estômago, no seu organismo, alguma coisa que não cai bem, que acaba sendo indigesta, algo estragado que o estômago ele rejeita, ou por algum problema já ali, já em andamento, algum problema que já está pré-existente, então o estômago não aceita o alimento. Então, quando ele recebe aquele alimento, a atitude natural do organismo é expulsar, porque ele está em excesso, ele está ali e não presta, né? Ou então causa dentro do estômago uma reação que renega aquilo que está entrando dentro dele, e ele então expele para fora. Esse é o vômito. Então, se Jesus disse para aquela igreja, já que você não é quente e nem fria, né? Porque essa era a denúncia de Jesus, já que você não é quente e nem fria, é morna, estou para vomitar de minha boca, porque da mesmo jeito que a água de vocês só serve para dar ânsia de vômito, a atitude de vocês em relação à fé, em relação à minha igreja, também me causa ânsia de vômito. Há uma falsa segurança, há como se fosse aí um tentar tapar o sol com a peneira de vossa parte, que não estou de acordo. O meu evangelho não foi dado aqui, a minha igreja não foi instituída aqui para isso, para que seja feito desta forma. E as afirmações, né, que são a segunda coisa que Jesus acusa, né, as afirmações que haviam ali, inclusive na hora em que Jesus vai falar dessas afirmações, sou rico, né, tens em abundância, nada te falta, vem com um contraponto do próprio Cristo. E isso é grave. Né? Isso é grave, porque ele detalha, né? Então, quando Jesus dá o detalhe, é sinal que a situação ela já passou ali de um certo limite, né? Para nós, limites, né? E as afirmações, né, da própria igreja que não refletiam o verdadeiro estado dela. Jesus, que não se deixa enganar, que é a própria verdade, sabe a verdade, sabendo da verdade, vê as obras daquela igreja, vê as obras, assim como vê as nossas obras, mas ao mesmo tempo que ele vê as obras que nós fazemos e que fazia também a igreja de Laodiceia, ele sonda os corações de quem faz a obra. E aí nós encontramos o sentido naquilo que fala Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, que não será pela quantidade ou pelo tamanho das obras que nós seremos pesados diante de Deus, mas Deus nos olhará pelo amor que colocamos nas obras. Então encontramos aí um sentido para essas palavras dessa Santa Madre Teresa de Calcutá, dessa, né, que ousadia e petulância minha, né? Na verdade, uma grande santa, né, que transformou toda a história ali da Índia, né, com as filhas da caridade. Então ele vê as obras no coração. E aí, Jesus então ele traça um paralelo. Que paralelo é esse? A cada afirmação da igreja de Laodiceia, ele tem uma denúncia de uma verdade a respeito das obras, porque ele sonda o coração. Você diz isso, mas é isso. Você diz isso, mas é isso. Como é que Jesus vai falar assim? Olha só, vamos lá no texto lá, né?
no versículo... vamos lá. Aqui no versículo 17. Diz que és rico, tens em abundância e nada falta. E aí veio o contraponto. E não te das conta de que és desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Portanto, rico e desgraçado. Desgraçado, desprovido de graça, portanto. Né? A cidade, como eu disse, né, ela sofreu ali... Aqui, inclusive, eu tenho até a data correta do terremoto, que foi no ano 60, não foi no ano 17, não. Foi no ano 60, né, fazendo uma retratação aí. Então, no ano 60, sofreu um terremoto e foi reedificada, né, como eu disse, com recursos próprios, sem auxílio de governo romano, e a igreja sentia a mesma atitude autossuficiente, perigosíssima, irmãos. A autossuficiência, ela é um perigo, um veneno mortal dentro de qualquer comunidade, dentro do âmbito eclesial. Por quê? Porque a nossa dependência não é baseada em homens. Os homens, aqueles que são os nossos irmãos de comunidade, completam aquilo que nós não temos. Então o dom do outro completa o dom que eu não tenho. Né? O serviço do outro completa o serviço que talvez eu não execute. Então, a nossa vida em comunidade, ela tem que ser uma vida onde um completa o outro, né? Onde todos ali, por isso que as primeiras comunidades, né, ali do colégio apostólico, elas agregavam tantas pessoas. Por quê? Porque eles não tinham esse senso de autossuficiência, de independência, né, de fazer as coisas por conta própria. Consultavam a Deus, oravam a Deus, pediam para serem ungidas, pediam para que Deus encaminhasse as coisas. E tinham discernimento acurado para saber aonde que era que Deus estava encaminhando. Haja visto, nós podemos aí ver Pedro e João no primeiro milagre, podemos ver Pedro aí lá para ir na casa de Cornélio, Paulo para discernir o caminho que ia para Filipos, né, que ele queria para Macedônia e acabou indo ele queria ir para um lado e Deus colocou ele para ir para Macedônia ali, para ir para a região da Europa, onde ele chega em Filipos, então começa a evangelização toda dentro da Europa. Então, a pessoa que é dócil a Deus, que tem intimidade com Deus, ela jamais vai deixar essa intimidade, as ordens de Deus no vácuo. Ou seja, se Deus me deu uma ordem, eu vou cumprir. Essa é a razão. A intimidade produz obediência. Quanto mais íntimo de Deus sou, mais obediente a Ele eu serei. Porque mais claramente a ordem vai chegar nos meus ouvidos, né? A raiz lá da palavra obediência, né? Abeldire, né? Do latim, abeldire, né? Que significa de ouvir bem. Então, se eu escuto bem, eu vou cumprir bem aquela ordem. Então, obediência, abeldire, de ouvir bem a ordem. Então, eu vou cumprir bem. Então eu tenho que ouvir bem. E quando eu sou íntimo de Jesus, então eu escuto Ele melhor. A partir daí, eu não me deixo cair na autossuficiência, porque eu vou depender da ordem de Jesus para fazer a vontade dEle. E naquele momento, a riqueza, né, que a cidade estava sendo reconstruída assim, eles tinham os recursos deles. Graças a Deus tinham os recursos dele. Mas é o que eu disse, graças a Deus. E eles perderam isso. Que é o que muito nós temos visto isso muito dentro da igreja, irmãos. Das pessoas falarem, não, mas é que eu fiz, o meu grupo, os meus servos, a minha equipe. É claro, isso pode ser considerado num sentido figurado, né, numa expressão de linguagem da pessoa? Sim, pode. Mas isso aí, se for muito bem repetido, não vira uma verdade? Pois eu diversas vezes, já vi situações aí onde pessoas realmente se sentem donas do grupo, de oração, por exemplo. É claro, nós não podemos generalizar, que fique bem claro isso, para bom entendedor, pingo no i a letra. Então, não é generalizado, mas infelizmente existem algumas pessoas que se deixam levar por isso, que acabam aí criando raízes, né, nas suas coordenações, e isso não faz mal, aliás, faz muito mal, tanto para a pessoa quanto para a obra. A obra não caminha, fica em função da pessoa, e a pessoa não deixa que a coisa ande. Este era o problema principal dos fariseus com Jesus.
A autossuficiência e a não dependência. É claro, nós sabemos que há aí toda uma influência do corpo do partido saduceu junto aos fariseus da época de Jesus. Mas vamos lá, dizia também aquela igreja, tens em abundância, e Jesus vai de contrapartida chamar de miserável. Você diz que tem, mas é miserável. Por quê? Eles se achavam fortes e independentes, por terem sido reconstruídos ali por força própria. Sempre isso vai bater de frente com a igreja de Laodiceia. Não, porque eu vou, eu faço, eu aconteço. E nós vemos muito isso dentro da igreja, né? Nos agentes pastorais, nós vemos isso. Em algumas lideranças religiosas nós vamos ver isso, né? Isso tanto dentro do catolicismo, mas também dentro do protestantismo também nós vamos ver isso. Então, dentro do cristianismo, nós temos esse problema que já é proveniente desde a igreja de Laodiceia. Então, nós precisamos aí, né, para combater esse tipo de prepotência, de soberba, né, essa independência de Deus, precisa se combater com o quê? Com a humildade. Com a humildade. Né? Eles precisavam lá, os Laodiceia, e nós hoje precisamos daquela humildade dos publicanos e pecadores. Lembra lá o que Jesus vai falar lá em Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32? Valeria até a pena a gente pegar aí, se você quiser, claro. Lucas 5, 31 e 32 vai dizer assim: Jesus replicou aos fariseus, né, que estavam reclamando que Jesus comia e bebia com os pecadores e os publicanos. Jesus replicou-lhes: os sadios não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores para que se arrependam. A humildade, ela precede o arrependimento. E o arrependimento produz humildade. Quanto mais arrependido, mais humilde eu vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não mereço nada de tua parte. Né? Eu gosto muito de uma frase de São Jerônimo, né, que diz assim: Senhor, tudo que eu tenho de bom foi o Senhor quem me deu. A única coisa que eu tenho minha é o meu pecado, e esse eu te dou. Olha que forte isso. Então é preciso esse tipo de humildade. O que eu tenho de mim? O pecado. Quem é digno? Ninguém, irmãos. Ninguém. Quem é merecedor? Ninguém. Diante de Deus, ninguém, nenhum de nós somos dignos ou merecedores. Nós somos dignos, se nós nos acharmos dignos de alguma coisa, o próprio São Paulo vai dizer, é claro, num outro contexto, né, vai dizer que se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, então nós somos de todos os pecadores os mais dignos de lástima. Então, dignos de lástima se nós não acreditamos na ressurreição. Porém, se nós acreditamos, mas nos achamos dignos de alguma coisa, irmãos, nós somos assim desgraçadamente orgulhosos. Porque não é por dignidade ou por merecimento que nós somos escolhidos para alguma coisa. Foi por graça. Por graça fomos escolhidos, vai repetir São Paulo em diversas cartas dele. Ele vai dizer isso por várias vezes em algumas cartas. Na de Coríntios, por exemplo, ele vai dizer pelo menos umas 2, 3 vezes. É por graça. Por graça nós somos salvos. Por graça nós somos escolhidos. A escolha de Deus para nós é uma graça. Não é porque nós merecíamos, ou somos bonitinhos, ou fomos mais santos, ou melhores do que alguém. Conversa, né? Então, vai dizer também: nada te falta, segundo a linguagem de Jesus, que nada te falta. Se Jesus, irmãos, aqui eu parei para pensar, quando eu estava preparando aqui, né, eu parei para pensar, né, se Jesus andava ali em meio às igrejas, né, eu ando entre os candelabros que são as igrejas, que significam as igrejas dentro do livro do Apocalipse, nessa dinâmica das mensagens. Ora, se ele caminhava, então ele escutava o papo. Ó, que negócio, hein? Lembra-se dos discípulos de Emaús? Jesus, como um desconhecido, chega perto e escuta a conversa dos dois. Então quer dizer que ele estava escutando esse tipo de papo lá. Somos ricos, temos em abundância, né? Nada nos falta. E aí Jesus vai em contrapartida dizer: você é cego, é pobre, cego e nu. Mas nada nos falta, mas é cego, pobre e nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou.
cegou, ao ponto de não enxergarem mais os seus problemas. Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. Irmãos, me permitam aqui um parênteses. Esta não pode ser a situação atual, muito atual. Inclusive, irmãos, eu gostaria aqui de mais uma vez citar o movimento Renovação Carismática Católica, ao qual eu faço parte, que é um movimento que eu amo demais. E por amar, aquele que ama, né, não aceita o erro, mas quer que se acerte. Muitas pessoas, irmãos, inclusive de lideranças, falando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Olha a situação em que está vivendo o interior da igreja. Em muitas dioceses, irmãos, a gente escuta cada absurdo que deixaria você escandalizado. Mesmo que você talvez nem frequente, nem seja aquele católico de carteirinha que frequenta assiduamente a igreja. Escandalizaria você. Várias paróquias paradas só no Brasil, né? Que se nós formos abrir para o mundo, a coisa vai ficar um pouco mais grave ainda. Vai ficar um pouco mais escandalosa. Mas ficar floreando, colocando enfeite aonde não cabe, é tanto pecado quanto se omitir a não dizer a verdade. Se eu não digo a verdade daquilo, eu estou me omitindo. Sabendo da verdade, eu estou faltando com o Ezequiel 33, que me chama a ser sentinela. E essa, inclusive, foi uma das pregações feitas durante este ano no Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, lá na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, onde nós somos instituídos como sentinelas. E a sentinela, ela tem que estar alerta sempre. Não é só alerta no sentido humano. Nossa, ganhamos isso, ganhamos aquilo. Que bom, louvado seja Deus, ganharam. Mas e aí? Estamos fazendo obras. Oh, que bom, não faz mais que obrigação. Mas e aí? E por dentro, sepulcro caiado, igual os fariseus? Estão se achando porque fizeram uma grande obra? Ou porque desenvolveram grandes projetos? Ou porque a igreja tem um papa que pela primeira vez assume o nome de Francisco, e todo mundo, a mídia falando diversas coisas sobre o papa, e ninguém fala a respeito disso, ninguém bate o martelo e diz, pera lá, o papa disse isso, mas não é bem assim não. Irmãos, isso deveria partir de nós, a Renovação Carismática Católica, onde muitos, mas muitos mesmo, se dizem profetas. E o profeta, ele não fica sem colocar o dedo na ferida quando ela é injusta. Olha o que aconteceu com Elias, olha o que aconteceu com Eliseu, olha o que aconteceu com João Batista, olha o que aconteceu com os santos que metiam o dedo na cara dos romanos e não aceitavam ali que o cristianismo fosse vilipendiado de alguma forma. E hoje nós vemos aí uma certa frouxidão no linguajar. Eu não digo que nós temos que ser desrespeitosos com as pessoas, não, de forma alguma. De jeito nenhum, não estou dizendo isso não, absolutamente. Mas que de alguma forma nós precisaríamos assim colocar o dedo pontualmente aonde precisa ser colocado e apontado, isso sim. Agora está aí um monte de projeto de lei tentando calar a boca dos cristãos. Nós vamos voltar aos tempos das catacumbas e dos cristãos martirizados. Nós vamos voltar, nós vamos começar a ser coibidos a falar de Jesus. E o povo católico acha que isso está tudo bem, que está tudo floreado, que é só fogo vem, poder do alto, milagre, não sei mal o que lá. Mas pera lá, cadê a pregação que conduz a conversão, a pessoa, que conduz a amar a igreja? Cadê? Onde estão os senhores padres? Com devido respeito à vossa condição sacerdotal. Precisam nascer novos dons. Henrique Soares, que nos deixou há pouco tempo. Deus teve que levar, porque estava muito santo, teve que levar. Para mostrar que é possível nós termos assim um discurso lógico, contundente e com combatividade profética, como muitos de dentro da renovação carismática falam. Cadê essa combatividade profética? É só no blá blá blá? Eu acredito que não deva ser dessa forma, porque Jesus não foi assim.
Jesus combatia, frente a frente. A hora que precisava fazer o chicote conscientemente para tirar ali a deturpação dentro do templo, para que não se confunda interesses financeiros com religiosidade, ele foi contundente e tirou, para não confundir ali o sentido do templo, o sentido do sagrado. E hoje parece que todo mundo perdeu esse tipo de sentido. O sentido sagrado. E a sociedade está assim. A sociedade está sem o sentido do sagrado. Perdendo o sentido do sagrado, também perde o sentido do profano. Perdendo-se o sentido do profano, então se mistura o pecado com aquilo que é santo. E aí que está o perigo. Pudemos ver em 2020, desgraçadamente, dentro de uma festa completamente paganizada, né? O carnaval deveria ser uma festa bonita para uma diversão sadia, e hoje está numa deturpação medonha, horrível, monstruosa, completamente deteriorada de valores. Não tem valor moral algum. Aonde se mistura o sagrado e o profano, e aí o sagrado acaba perdendo para o profano, diversas escolas ridicularizando a fé. Pera lá. E algumas entidades aí omissas, ou alguns irmãos, desgraçadamente também, falando, não, isso é arte, é cultura o seu nariz. Vai fazer um trem desse com um muçulmano, por exemplo, com a fé dos muçulmanos, com Maomé, por exemplo. Isso vai virar guerra isso aqui. Vem com esse tipo de conversa. Nesta cidade, irmãos, né, Laodiceia, ela era conhecida, né, por tratamentos de óleos, né, por isso da citação do colírio do próprio Jesus. Né? A igreja se tornou cega, apesar de ser produtora de colírio. Olha que antagonismo horroroso. E não procurou tratamento com o grande médico. Pelo contrário, preferiu a cegueira. Numa cidade que produzia roupas de lã, né, de uma cor mais escura, a igreja andava nua, sem a vestimenta da justiça oferecida pelo seu Senhor. O que esperar de uma cidade assim, de pessoas assim, de cristãos dessa forma? Uma indignação por parte do próprio Jesus. Porque Jesus mostra uma indignação com aquela cidade. E você pode ver um pouquinho mais aí sobre a vestimenta da justiça, né, oferecida pelo seu Senhor aí, por essa indignidade, né, da falta de caráter, né, interior das pessoas, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, ou Colossenses 3, de 9 e 10. Né? E aí vem uma exortação de Jesus, irmãos. Vem uma exortação em forma de conselho. Porque Jesus não quer simplesmente exortar, lascar o tijolo em cima da cabeça de Laodiceia e deixar por isso mesmo, não. Jesus ele precisava abrir as portas, falar, vocês estão dessa forma, eu tenho vontade de vomitar vocês, mas eu te abro aqui as portas da conversão para vocês. Só que vocês precisam mudar. Vocês precisam tomar uma atitude diferente dessas que vocês estão tendo. Essa postura de vocês não me agrada. Então, certas posturas, irmãos, desculpa, irmãos, não agrada a Deus. Pode falar o que você quiser, mas tem posturas que não agradam a Deus. Uma postura de falsidade, por exemplo, não agrada a Deus. Uma postura de falar que está tudo bem, sendo que não está nada bem, né? Que, por exemplo, nesse quesito religioso, né? Que nós podemos ver aí onde está tudo bem, não, é que agora estamos num tempo novo e que Deus agora nos está dando isso, nos dando aquilo, mas que Deus esteja dando, eu creio nisso, eu posso até afirmar que realmente é assim, mas e por debaixo dos panos aí, aonde as pessoas estão fazendo, carcomendo, né, como uma ferrugem, de dentro para fora, de certas coisas, de certos valores de dentro da igreja, que não estão ali, que não combina com aquilo que nós estamos proclamando aí aos quatro ventos.
É por isso que muitas pessoas não gostam muito da minha pregação, porque se por um lado eu dou ali o anúncio de não deixar a porta fechada, por outro lado eu bato em cima daquilo que existe, daquilo que realmente é e precisa ser feito. Porque Deus ele age de forma extraordinária e o ser humano precisa agir no ordinário. Aquilo que nos cabe, nos cabe. Aquilo que cabe a Deus, cabe a Deus. Portanto, Jesus ele aconselha aquela igreja. Né? Jesus não elogiou lá do céu, como eu já disse aqui, mas ele ofereceu o conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Você estava aí num caminho bem, mas agora, poxa, você está morno, eu estou com vontade de vomitar você. E a conversão, irmãos, para mim, para você, ela é necessária. A conversão é necessária e seu primeiro passo é reconhecer verdadeiramente a situação, sem adular-se a si mesmo. Porque muitos se escondem, infelizmente, né? Se escondem atrás de uma falsa misericórdia. Não dá. Não dá. A conversão é necessária, não adianta ficar se adulando. Não adianta ficar ali alisando o pecado que nós cometemos, né, na esperança, sabendo que tem que mudar aquela situação. Isso Jesus não vai fazendo. O teu pecado está dentro de mim, ué. Eu tenho que abrir mão dele. Ah, mas é que isso me faz... isso não está prejudicando ninguém. Está prejudicando sua alma, porque é pecado, caramba. Não, mas eu não estou fazendo mal, mas é que, olha, me faz ver por outros horizontes, sabe? Me abre outros caminhos, abre outros campos de visão. Mas é pecado do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. E a conversão, ela não nos permite adular-nos a nós mesmos. Não nos permite. Estou aprendendo isso, inclusive, com um padre. Né? Muito bom por sinal. Bom, que conselho Jesus dá? Ele fala do verbo comprar. Eu diria que esse comprar, né, pode fazer menção a Isaías 55, onde Deus vai falar através de Isaías, vinde comprar mesmo sem dinheiro, para investir aonde realmente vai te alimentar. Então seria eu vou adquirir ao invés de comprar. Adquirir ouro purificado. A verdadeira riqueza ela não é material, ela é espiritual. E é única e exclusivamente vinda de Deus. E oferece um ouro purificado. Por onde? Pelo fogo. Lembre-se lá de Eclesiástico 2. Porque o ouro e a prata são purificados no fogo. E o homem pelo cadinho da humilhação. Então, este fogo de Deus humilha o nosso pecado para então fazer algo mais puro e mais valioso que o ouro. O próprio Jesus vai dizer que nós valemos muito mais do que pardais, que nós somos muito mais valiosos que os lírios do campo, aonde nem o próprio Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então, quer dizer, diante de Deus nós temos um valor incomensurável. E por isso que Deus também nos amou de uma forma incomensurável, sem possibilidade de medida. Então, é preciso, que eu compre o ouro purificado e não compre, adquira o que realmente tem valor diante de Deus e não diante dos homens. Valores puros e não valores impuros. Valores que realmente me levam a Deus e não me afastem dele. Valores que não me tiram da regra, que me dão o caminho para alcançar a eternidade e não o caminho contrário. Eu preciso adquirir o verdadeiro valor. Eu preciso adquirir o verdadeiro ouro, aquele ouro que Deus me dá, aquilo que realmente tem valor, a vida eterna, a santidade, o zelo pelas coisas de Deus, o amor pela intimidade com Deus, o desejo de querer contemplar Deus face a face. Inclusive eu vinha pensando nisso, né, durante a tarde agora, o desejo de encontrar Deus face a face, o desejo de ver a face do Senhor. Inclusive tem uma música da comunidade Shalom muito antiga, né, chamada Anseio por Sua Face, que aliás é uma oração, né, a Deus Pai de um fiel querendo contemplar a face do seu Deus. Sugiro que vocês busquem aí pelo YouTube afora que tem aí, né? Adquirir também vestes brancas.
Deus é quem lava dos nossos pecados e nos veste de pureza, de atos de justiça em nome de Jesus pelo Espírito Santo. No próprio livro do Apocalipse vai dizer num dado momento que aqueles 144 mil, né, eles iam com vestes brancas, né, que foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que foram aqueles que não se contaminaram com mulher, né, que foram assim, muitos entendem como se fosse o celibatário, né, os celibatários que optaram por essa vida de celibato, né, freiras, virgens, mártires, né, que morreram assim. Mas o fato, irmãos, é que se Jesus enxergava aquela cidade, né, ou os fiéis daquela igreja, como pessoas que na verdade estavam vestidas com aquela roupa toda cheia de lã que elas mesmas produziam, ou com uma certa pompa, né, de riqueza, que a roupa na verdade precisava ser branca, pura, que a pureza tinha que ser a verdadeira roupa, a pureza tinha que ser branca como a neve. Uma pureza de intenção, de retas intenções, pureza de atos, pureza de palavras, purezas de intenções. Eu sempre vou repetir isso, dessas intenções retas. É dessa pureza que Jesus está falando. Atos de justiça em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Buscarmos assim, termos atos heróicos de santidade, eu diria. Atos heróicos de santidade. Suportar pessoas falsas, por exemplo, irmãos, é terrível isso. Dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, dentro de qualquer equipe, dentro de um ambiente, pessoas falsas são as piores. Porque te dão um tapinha nas costas, na sua frente, e quando você vira as costas, te apunhalam. Isso é terrível. Pessoas que te pedem ajuda num dado momento e depois, quando elas já estão ajudadas, aí te viram as costas. Que aí você nem um muito obrigado, nenhum tipo de reconhecimento mereça. Não que isso tenha que acontecer, irmãos. A gente não está em busca de reconhecimento, não. Né? Porque o próprio Jesus diz, nós somos servos inúteis. Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ajudamos? Beleza, a gente tem que dar a túnica, dar também o manto. Irmão, Jesus nos ensinou isso. Se alguém te pedir emprestado, dê. Se alguém te pedir para você andar 1 quilômetro, ande 2 com ela. Irmão, é a gratuidade, é a pureza. Vamos fazer. Não por amor a essas pessoas, num segundo plano, mas por amor a Deus primeiro. Porque Deus mandou. Porque Deus sabe o que é bom. Porque sabe que aquilo é o melhor para mim em primeiro lugar e para aquela pessoa no segundo plano. Ainda que visar o outro, né, o bem do outro, é muito melhor. Isso nos vai dar ainda mais. Além de uma alegria, uma satisfação em Deus, um gozo na alma. Por quê? Primeiro, porque nós fizemos a vontade de Deus. Segundo, porque fazendo a vontade de Deus, fizemos com que o outro também alcançasse ali alguma alegria. Esse é o sentido da caridade, gente. Esse é o sentido da caridade. Também Jesus pede para adquirir colírio para os olhos. Somente Jesus, irmãos, é capaz de poder curar a nossa cegueira espiritual. Que olha, o orgulho e a autossuficiência são os dois venenos, os dois tapa-olhos que nos dão essa cegueira espiritual. De um lado, a autossuficiência, do outro, o orgulho. Um cega para a não dependência de Deus e o outro cega para não adorar a Deus. Você conhece muitos servos que hoje adoram a Deus? Provavelmente você vai me responder que eu conheço poucos, mas não muitos. E quando eu falo daqueles que adoram a Deus, são aqueles que são adoradores mesmo. Aqueles que vão na adoração, recolhem o Deus que adoraram e saem com ele junto. E aí não tem espaço para abatimento, para ficar moado, ficar toda hora triste. Parece que tem dupla personalidade, né? Diante de Jesus parece que os olhos até brilham, só falta pular dentro do sacrário. E chega fora, parece que cai tudo.
cai o semblante, cai o coração, cai a fé, cai, sei lá. Estranho, né? Adorador não é assim não, filho. Desculpa, adorador não é assim não. Os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito em verdade. Foi exatamente este o problema que Jesus encontrou nos fariseus. Essa cegueira espiritual. Podiam enxergar em Moisés, mas não enxergaram em Jesus. Que coisa louca, né? Enxergaram em Moisés, que eles nem conviveram, mas não enxergaram em Jesus o que eles estavam vendo. Que é uma coisa de louco, né? Oh, meu Deus. Enfim, tem pessoas que, infelizmente, irmãos, esquecem da importância do sacrifício de Jesus e começam a confiar em si mesmo, nas suas próprias capacidades intelectivas, nas suas próprias capacidades funcionais, nas suas próprias capacidades profissionais, nas suas próprias capacidades emocionais, e aí acaba aí cavando seu próprio poço, né, e acaba caindo nele, sem, muitas vezes, difícil de sair desse poço. Por quê? Porque entrou na autossuficiência, não aceita erguer as mãos e pedir para Deus levantar. E isso acontece com muitas, mas muitas lideranças hoje dentro da igreja, tanto dos movimentos como das pastorais. Isso é algo não generalizado, mas é uma coisa que vem se alastrando de uma forma muito perigosa dentro da igreja, tá bom? Inclusive de gente que a gente nem esperava, tá? Então não se espantem muito quando vocês veem pessoas aí de muito renome tomando certas atitudes que não condizem, né? E pior, desgraçadamente, muitos outros vão lá passando um pano, sabe? Desculpa o termo que eu estou usando aqui. Vai lá e ainda, sabe, tenta aliviar a gravidade do negócio, falando que a gente está motivando aí uma rebelião contra a pessoa. Não é bem assim, não. Ou que a gente está aí, como fala? Fazendo publicidade da desgraça alheia. Não. Denúncia é uma coisa, publicidade é outra, meu filho. Os dois têm fins muito diferentes um do outro. E se você olhar na Bíblia, Jesus falou que as coisas que estavam ocultas eram para ser anunciadas do telhado. E São Paulo vai dizer em Efésios 5, se eu não me engano, versículo... eu não vou me lembrar do versículo, então não vou citar, mas é Efésios 5, onde São Paulo vai dizer assim, as obras das trevas, denunciai abertamente as obras das trevas, as quais dá vergonha até de dizê-lo. Denúncia é uma coisa, benção. Fazer publicidade é outra. Fazer publicidade, você está fazendo a publicidade para vender ou para adquirir seguidores. Eu fui publicitário, eu trabalhei com publicidade. Denúncia não. A denúncia ela mostra um erro e vinda da parte de Deus, ela mostra um erro grave que poucos estão vendo, principalmente quando ela vem diretamente de Deus. E tem uma quarta exortação de Jesus àquela igreja. Sê fervoroso e arrepende-te. Fervor. Lembre-se disso. A solução ao problema dos discípulos de Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Algumas mudanças assim, coisas assim, do lado de fora. Por exemplo, a ordem da toalha, né, das alfaias, o vaso, né, ou a posição dos bancos da igreja, onde precisava ficar a vassoura, onde precisava ficar a credência. Precisavam do fervor e zelo para com Deus e se arrependerem pela falta deles. Essa mania, esse ativismo religioso aí, esse veneno mortal que entrou dentro da igreja aí, muito por causa da culpa dessa teologia da libertação. Culpa dessa teologia da libertação, esse socialismo pregado por Karl Marx, que entrou com essa ideologia dentro da teologia da libertação. A teologia da libertação tinha tudo para ser boa, mas não, deixaram entrar essa maldita ideologia de Karl Marx e deu no que deu.
A ponto do Papa Emérito Bento XVI falar contra, de Papa saudoso São João Paulo II, né? Papa João Paulo II, que hoje é São João Paulo II, falar contra, padres e padres e padres e mais padres falando contra a teologia da libertação, e parece que alguns sacerdotes que estão aí incluídos, inseridos dentro desse contexto, religiosos, leigos, sabe, agentes pastorais, poxa, a igreja fala contra, você quer ir a favor? Pá, tome tento, né? Poxa vida. Ser fervoroso. Esse povo de TL não reza. Dificilmente você vai ver um TL rezar. E desculpa aqui abrir assim a caixa de ferramenta e dar o nome, né, às coisas. Dificilmente você vai ver aí um agente pastoral com a cabeça TL rezar, ir para frente do sacrário. Malemar vai dar uma inclinadinha na cabeça, fazer um sinal da cruz de ponta cabeça lá, de qualquer jeito, não vai fazer genuflexão, não vai comungar com piedade, não vai ler a Sagrada Escritura, não reza um terço. Quando reza um terço, vomita o terço, não reza. Quando vai ler a Sagrada Escritura, vai interpretar de uma forma sociológica. Irmãos, está assim, assim. Eu não estou dizendo que as coisas precisam ser todas elas assim espirituais. Não, e aí vira alienação. Não é isso. Equilíbrio, gente. Para bom entendedor, pingo não é letra. Pelo amor de Deus. Equilíbrio nas coisas, coração em Deus, mas pé no chão. Você ainda não virou anjo. Graças a Deus. Porque anjo é criado anjo. Mas ainda ele não foi santificado, caramba. E não sei, parece que tem, dentro da renovação carismática tem isso também, irmãos. Tem um monte de gente aí que entrou no ativismo religioso. Olha, perdeu o fervor faz tempo, não sabe. Virou, ao invés de carismático, virou asmático. Que não tem fôlego mais para rezar, não tem fôlego para a vida espiritual. Não é mais católico, apostólico, romano. É caótico, apostático e romântico. Caótico porque a vida virou um caos. Não arruma a vida. Apostático porque já apostatou. Já não acredita em muita coisa. Nem faz questão de pelo menos honrar o batismo que recebeu. Doído isso, hein? E romântico. E aqui eu vou falar com a juventude, que muitos de vocês, infelizmente, estão indo aí para a igreja para arrumar a sua Maria ou o seu José, e se esquece que a igreja não é agência matrimonial. A igreja é a casa de Deus, onde deve ser Ele procurado para a nossa salvação. Uma prostituição velada, chamada aí de fica para lá, fica para cá, caótico, apostático e romântico. Volta ao fervor primitivo. Lembre-se lá da mensagem de Éfeso. Voltem ao fervor primitivo. Volta àquilo que deu certo. Volta às práticas lá que te davam firmeza, te davam solidez na sua fé. Volta lá aos primeiros passos que você deu. Volta lá, volta lá. Pra gente não ver um monte de palhaçada aí que a gente está vendo. Se você dar uma olhada lá nos meus artigos, lá no meu blog, você vai saber de algumas. Jesus também vai dizer assim, eu corrijo. Sabe, irmãos, a correção, né, sempre foi... Algumas pessoas, algumas vezes, né, eu já entrei em diversas discussões com algumas pessoas, que as pessoas vão falar assim que Deus não castiga. Ora, uma correção, ela é um castigo. E dependendo do teor, né, eu já falei sobre isso uma das igrejas, eu acho que foi a igreja passada, de Filadélfia. Ou foi a de Filadélfia ou foi a anterior, acho que é de Pérgamo. Que eu falava sobre o castigo, sobre a correção.
Pera lá. Eu corrijo, que é uma punição aplicada a alguém com o intuito de melhorar seu comportamento. Ora, isso não é um castigo? Eu sou pai. Então, por vezes, eu tenho que colocar meu filho de castigo para que ele perceba, pense na cabecinha dele, mesmo pequeno, que ali não é, que aquilo que ele fez não é o correto, que ele cai na consciência e começa a crescer, então, a formar, então, o caráter dele. Isso é a atitude de um pai. Se Deus é pai, logo ele também corrige. Se Jesus é filho do mesmo Deus que nós chamamos de pai, logo é o nosso irmão, né? Porque nós somos em Cristo nós somos filhos do mesmo pai. Por causa de Cristo, nós recebemos essa adoção gratuita de Deus. Então logo existe um castigo, existe uma punição. Poxa, custa a gente entender esse tipo de coisa? Eu acho que não é difícil de entender. E também vai falar e repreendo, que a repreenda é lançar uma acusação, ou seja, é acusar. Acusar o quê? O que se está fazendo. Corrijo e repreendo. Porque se veio da boca do próprio Deus, ele não pode acusar uma pessoa, ele vai acusar a situação. Ele vai acusar o erro da determinada pessoa. Porque o acusador das pessoas é Satanás. O próprio livro do Apocalipse vai dizer isso. Ah, mas cadê que o povo gosta de entender esse tipo de coisa? É bom entender a palavra de Deus, né, filho? É bom, né? Porém, ele corrige e repreende nas dimensões divinas, da forma divina de se fazer, aqueles a quem ele ama. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. Antônio Lúcio, mas você está falando aí no livro do Apocalipse, existe algum outro livro da Bíblia que vai falar dessa correção? Sim, com certeza. Se você quiser pegar comigo aí, Hebreus no capítulo 12, nos versículos, me permitam aqui a cola, versículo 4, vai dizer assim, ó: ainda não resististes até o sangue em vossa luta contra o pecado, vai dizer Hebreus 4:12, ou melhor, Hebreus 12, versículo 4. Deixa eu ver se está certo, se eu não errei. Não. Hebreus 12, versículo 4. Ainda não resistis até o sangue em vossa luta contra o pecado? Esquecestes a exortação que vos dirigem como a filhos? Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem desanime se te repreende. Pois o Senhor castiga a quem ama e açoita os filhos que reconhece. Aguentai por vossa educação, pois Deus vos trata como filhos. Existe algum filho a quem o pai não o castigue? Se não vos castigam como aos outros, é porque sois bastardos e não filhos. Olha que forte. É a Bíblia dizendo. Mais ainda, respeitávamos nossos pais corporais que nos castigavam. Não devemos submeter-nos ainda mais ao Pai dos Espíritos para termos vida? Aqueles que nos educavam por breve tempo, como julgavam conveniente, este para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma correção, quando aplicada, é agradável, mas dói. Porém, mais tarde produz frutos de paz e de justiça para os que nela se exercitaram. Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 11. A gente precisa começar a ler um pouquinho mais de Bíblia e saber que Deus, quando repreende, quando ele é um pouco mais duro, um pouco mais firme em algumas palavras, um pouco mais categórico, é porque ele nos ama. Ele não quer ver o erro dos seus filhos. Se Deus quisesse ver o erro dos seus filhos, ele não repreendia em nada. Deixava tudo à la vontade. E vai dizer assim. Aqui, irmãos, é importante aqui nos atentarmos a isso. Eis que estou à porta e bato. Na tradução do Peregrino, vê, eu estou à porta. Ó, perceba, estou à porta, batendo. Estou batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Com algo atual. Jesus, lá na igreja de Filadélfia, vocês se lembram que nós falamos na terça-feira? Na igreja de Filadélfia, eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja de Laodiceia fechou as portas para Jesus pelo lado de dentro. Deixou as portas fechadas para Jesus. Ele bate.
querendo entrar, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele está batendo, mas não força ninguém a abrir. Ele fica ali perto, ele chama, mas ele depende, ele quis depender da resposta, dos ouvintes atenderem a voz dele. Ele chama, mas ele fica esperando. Se me atenderem, eu vou. Mostrando, irmãos, que o livre-arbítrio do homem é respeitado e Deus não desrespeita isso, mas em hipótese alguma. O nosso livre-arbítrio para Deus é algo intocável. Deus não toca no nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio tem que ser tomado por este amor que nós temos por Deus. E aí o nosso livre-arbítrio começa então a tomar um outro rumo, com outras escolhas, com outras determinações que são dadas em Deus. Jesus, ele oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1 ou 2, eu não me lembro, vai dizer que Deus quer salvar a todos. E que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Mas é o desejo de Deus. Porque Ele é livre em querer salvar a todos. Jesus também livremente se deu para salvar a todos. Mas nem todos querem estar aos pés da cruz. Como disse um irmão esses dias numa das transmissões aqui, ninguém quer pagar o preço da salvação. O preço da salvação, ele é, dependendo daquilo que a gente vive, ele é alto. A renúncia é alta. E muitas vezes essa renúncia vai doer um pouco mais. E aí depois que ele se apresenta como aquele que está batendo a porta, vem a condicional. Se abrirdes a porta, e ambas as figuras aqui, irmãos, representam a comunhão com Cristo. Eu escuto se eu estou em comunhão com Ele. Se eu não estou em comunhão com Cristo, eu não vou ouvir. A batida na porta vai passar despercebido. Se pelo menos eu não der aquela abertura, né? Que é como a gente geralmente escuta isso nos grupos de oração, né? Abra o seu coração. Uai, que trem é esse? Eu tenho que estar ali, querer estar em comunhão com Deus. Atento. Atento. Querendo experimentar, querendo dar um passo mais alto. Ah, mas Lúcio, eu não sei fazer isso. Ué, mas se desliga um pouco. Né? Tá aí uma receita, mas é uma receita muito pontual. Se desliga um pouco, para de prestar atenção em quem está ao teu redor e foca no céu. Foca no céu. Eu não sei como é que você imagina Deus, mas imagine Deus na sua frente. Irmãos, volte meu, tem que fazer isso, que senão eu me distraio muito fácil, né? Eu tenho um déficit de atenção assim, medonho, monstruoso, né? Que ele me coloca em cara apuro às vezes, né? Às vezes por causa de uma distração dentro de um grupo de oração, eu acabo perdendo o fio da meada da direção que Deus está dando. É difícil, irmãos, difícil. Então eu tenho que manter o foco. Então muitas vezes eu tenho que desligar, eu tenho que ficar quieto, né? Muitas vezes vocês vão me ver. Geralmente quem me conhece sabe disso, né? Eu vou ficar quietinho lá no cantinho, né, do grupo ou do evento, esperando a minha hora de pregar, para não perder a atenção, irmãos, por causa do meu déficit de atenção. Mas, né? Ele entra na casa se alguém deixar ele entrar. Ele entra lá dentro do coração das pessoas se abrirem a porta. Se escutarem ele batendo, se escutarem ele chamando, vão abrir a porta. E aí ele entra. Aí ele entra. E habita. Só que aqui, irmãos, ele não vai entrar para habitar, ele vai entrar para cear. Cear aqui é algo que o judeu na época, a ceia do judeu, é uma comunhão muito íntima de amigos. Primeiro porque o judeu ele não deixa qualquer um entrar na sua casa, né? São pessoas assim zelosas com o seu lar. Então não é qualquer um que ele vai deixar entrar dentro de casa. Nós também somos assim um pouco. Só que o judeu um pouco mais, né? Até por causa dos valores dele entre eles, né? Sua cultura. Então ele não chama qualquer um para cear, porque a ceia é à noite. Então não é qualquer um que dá para ser chamado dentro da sua casa no meio da noite. Já começa daí, né? Então, quando chama para... olha, eu entro e vou cear. Eu vou cear. Eu entrarei e cearei com ele. Construirei uma comunhão de intimidade com esta pessoa. Eu entrarei na intimidade dela e ela na minha intimidade. Cearei eu com ela e ela comigo. Ou seja, eu vou entrar na intimidade dessa pessoa e essa pessoa vai entrar na minha intimidade.
Uma troca de intimidade com o próprio Deus. Meu Deus do céu, irmãos. Já pensou passarmos pelas mesmas experiências místicas, por exemplo, de uma Santa Rita de Cássia? Santa Gema Galgani, profunda comunhão com Deus? Chiara Lute? Catarina de Emmerich? Verônica de Pazzi? São Padre Pio? Santo Antônio de Pádua? Francisco de Assis? Clara de Assis? Poderia citar muito mais? A comunhão que eles tinham com Deus, os sofrimentos que eles passavam, mas aquele ar sereno, sinal de quem deixava Deus entrar para cear com ele e também deixava que Deus entrasse na intimidade dele ou dela. E também ela entrava e ele também dentro da intimidade de Deus. Uma troca de intimidade entre Deus, Criador de todas as coisas, e o ser humano criado por ele. Meu Deus do céu, o que é isso? Que mistério maluco de amor é esse de Deus para nós, irmãos? Para mim, isso me arrebata o coração, irmãos. Eu não sei com vocês, mas para mim arrebata o coração. Pois bem, e ao vencedor, irmãos, e aqui está o incrível, né, da carta, né, desta mensagem, né, para Laodiceia. Ao vencedor está uma coisa só reservada. Chegar até o fim lá, se nós chegarmos como vencedores lá, diante de uma autossuficiência, vencermos essa autossuficiência, esse orgulho, essa cegueira espiritual, se nós chegarmos lá, nós vamos nos assentar no trono com Jesus. Irmãos, o que é isso? O trono é onde se senta o rei. É onde ele reina, é onde ele exerce o reinado dele. Irmão, nós vamos partilhar do reinado de Deus. Reinar com Cristo. Gente, isso foge da minha compreensão, irmãos. Me perdoem aqui, mas isso foge da minha compreensão, porque para mim Jesus é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Como que eu vou reinar com o Rei do Universo? Eu vou ser o seu súdito, aos pés do trono do Cordeiro, com obediência, sendo obediente. Por quê? Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. O meu Rei foi obediente. Então eu devo ser obediente como o meu Rei. O meu Rei passou pela cruz, então eu também devo passar pela cruz. O meu Rei sofreu pela salvação de muitos, então eu também devo sofrer pela salvação de muitos. O meu Rei guardou as palavras daquele que o enviou, então eu também devo guardar as palavras do meu Rei. Entende isso? Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Não condenou a igreja por práticas idolátricas. Essa igreja se achava rica e forte e foi criticada por causa do seu orgulho, da sua prepotência, da sua autossuficiência. Exaltou-se ao invés de humilhar-se diante de Deus, que é o Senhor dos Senhores. Este é o maior pecado, esta é a maior realidade da igreja de hoje, onde muitos se acham verdadeiros deuses de si mesmos, fazendo produção independente de Deus. Desgraçadamente, irmãos, é uma dura realidade da igreja de hoje. Desde as lideranças que deveriam ser as nossas referências, até aqueles que são menores, que não têm tanta influência assim. Jesus, diante disso, Senhor, encerrando todo esse contexto, Senhor, sobre as igrejas do Apocalipse, nos ensina, Senhor, nessa noite de hoje, pela força do Teu Espírito,
a voltarmos às obras do primeiro amor, a voltarmos ao primitivo fervor, a não continuarmos perseverantes, meu Senhor, como a igreja de Éfeso, que não aceitava os nicolaítas. Mas, Senhor, se nós abandonamos o nosso primitivo fervor, como a igreja de Éfeso, nos ajuda, Senhor, a vermos, a nos arrependermos e voltarmos lá atrás, Senhor, a não cair nesse pecado, Jesus, de perdermos o primitivo fervor, aquele fervor primeiro que nos fez derramar as primeiras lágrimas de cristão, Senhor. Aquele primeiro amor que nós experimentamos e talvez pelo andar do tempo, pelas formações que fizemos, pelo crescimento na fé, ao invés disso ser ainda potencializado em nós, nós acabamos esfriando nesse primeiro amor. Não fazemos mais as obras de outrora, não lemos mais a Bíblia como antes, não oramos mais como antes, não somos mais fervorosos como antes, não jejuamos como antes, Senhor. Perdemos o primitivo fervor, perdemos o brilho, temos condições, mas não fazemos mais porque perdemos o brilho. Jesus, dá-nos a graça, Senhor, hoje, de sermos tão fiéis como a igreja de Esmirna, de não termos medo, Senhor, de padecer aos augúrios do diabo contra nós, que nós não tenhamos medo, Senhor, das falsidades que estão ao nosso redor, que não tenhamos medo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor contra nós, porque nós temos um Deus ao qual nós podemos ser fiel e Ele é fiel. A nossa fidelidade num Deus fiel que não nos abandona. Senhor, dá-nos a graça, Jesus, dá-nos a graça de sermos fiéis até a morte, para conquistarmos a coroa da vida que foi prometida para a igreja de Esmirna. E já que é 7, é o totalitário, é o total sagrado, a completude na Bíblia, Senhor, é para toda a igreja, e nós queremos receber a coroa da vida, Jesus. Por isso, pela força do Teu Espírito Santo hoje, Jesus, mesmo na nossa tribulação, na nossa pobreza, nos faz ricos por termos a Ti por inteiro, Senhor, e porque temos a Ti por inteiro, somos fiéis a Vós. Não queremos ser fiéis ou infiéis a outro ou infiéis a Vós, Senhor. Queremos ser fiéis a Ti como foi Esmirna. Nós queremos, Senhor, nessa noite de hoje, pedir, Jesus, a Ti, que nos conceda a graça, Senhor, do arrependimento. Quando nós comemos vítimas idolátricas, quando a gente começou a deixar-se vender pela imoralidade, quando nós deixamos nos vender pelo veneno da doutrina de Balaão, que nos levava a pretender amaldiçoar alguém, Senhor. Quando a gente quase se deixou vender, para desejar o mal para alguém. Ou mesmo, Senhor, quando nós começamos a perder a nossa moralidade, começamos a deixar as práticas de pureza pelas práticas de impureza, começamos a nos deixar levar por toda espécie de pornografia, de pornocenia, comer vítimas, fornicar, Senhor, beber do poço da idolatria, através de horóscopos, através de espiritismo, de ocultismo, feitiçaria, tantas outras práticas, Senhor, de ocultismo. Nos vendemos talvez, Senhor, até para outras práticas aí de religiões transcendentais, como a Seixonoye. Senhor, não nos permita isso, Jesus, nós queremos quebrar isso nessa hora, queremos voltar à fidelidade. Queremos voltar, Senhor, nós queremos arrependimento, e o arrependimento transforma, o arrependimento converte. Vem, Senhor, nessa hora, nos dê, Senhor, a vitória desse maná escondido na Eucaristia, Jesus. É escondida para aqueles que não creem, mas para nós é revelado no Santíssimo Sacramento. Nos dá essa pedra branca, Jesus, que o Senhor prometeu à igreja de Pérgamo. Dá essa pedra branca e grava nela o nome novo, o nome de cristão, o nome de verdadeiro cristão, o nome de alguém que não quer abrir mão de Ti, Senhor Jesus, que não quer abrir mão das Tuas regras, que não quer abrir mão da Sua divindade, da Tua soberania, do Teu senhorio. Nós nos submetemos agora, Senhor, nessa hora, renunciando a todas essas práticas que não Te proclamam como Jesus, que não Te proclamam como o Senhor de nossas vidas. Eu
Eu rejeito, Senhor, essas práticas, feiticismo, outras seitas, Senhor, ocultismo, qualquer um dos seus gêneros, espiritismo, Senhor, necromancia, numerologia e outras coisas, Senhor, que vão defender uma independência de vós, que não querem assumir-te como Senhor, como dono, proprietário das nossas vidas. Meu Jesus amado, nessa hora também, eu venho lhe pedir, Jesus, que o Senhor venha me dar a graça, Senhor, de me arrepender da conduta, Senhor, da igreja de Tiatira, que comia vítimas idolátricas também, Senhor, que fornicava. Ah, Jesus, há uma promessa, Senhor, para aqueles que não se converterem, que eu não quero essa promessa, Jesus. Por isso, vem nos dar, Senhor, nessa hora, a graça de não aprendermos nada desses supostos arcanos de Satanás, conhecimentos de Satanás, nos pretendendo, Senhor, conhecer vidas ocultas, ou conhecer coisas que não nos pertencem, não cabem a nós, Jesus. Eu quero, Jesus, conservar aquilo que eu já tenho, que é a fé em Ti. Eu preciso, Senhor, nessa hora, me converter, Jesus. Eu não posso, Senhor, comer vítimas idolátricas e nem idolatrar meu próprio servir dentro da igreja, não idolatrar ministérios, não idolatrar pessoas, não me corromper diante do dinheiro. Dá-me, Senhor, a fidelidade, me deixa seguir as Tuas instruções, Senhor. Eu quero, Jesus, apacentar contigo com vara de ferro, quebrar os vasos de argila que precisam ser restaurados por Ti, Senhor, e receber a estrela da manhã, aquela que me anuncia uma nova aurora, um novo tempo. Ainda que eu seja o vaso de argila a ser quebrado, Senhor, é o que eu quero nessa hora. Não quero me corromper, Jesus, como aqueles de Tiatira, que se deixaram vender, Senhor, de uma forma tão simples, tão peculiar, tão ridícula, diante daqueles que eram fornicadores, que fornicavam religiosamente, que cometiam as suas idolatrias. Eu não quero, Senhor, ser a pessoa que te trai, que vai para a Santa Missa e depois vai para um centro espírita, que vai para a Santa Missa e depois já está acendendo um cigarro, que vai para a Santa Missa, comunga e depois está buscando um centro de mesa branca, está buscando um passe ou uma benzedeira. Senhor, não. Eu não posso comer dessas vítimas. Eu não posso fornicar com eles. Por isso, Senhor, eu renuncio a toda prática antirreligiosa, falsa religiosidade. Eu renuncio nessa hora pelo poder do Seu nome, Jesus, a toda falsa religiosidade, a todas as práticas que não me comprovam, que não me levam a Te assumir como Senhor da minha vida, que não me levam a assumir o Senhor como dono da minha vida, que não me levam a mudar de postura diante do pecado, que não me levam a mudar de postura diante das práticas de falsa religiosidade, as que pretendem ter a contenção do poder, as que pretendem conter os poderes ocultos. Senhor, eu rejeito essas práticas agora pelo poder do Seu nome. Também, Jesus, eu quero me vestir de branco, ser o vencedor, não ter o meu nome apagado do livro da vida, como aqueles que saíram vencedores da igreja de Sardes. Eu não quero, Jesus, me corromper de novo. Eu não quero. Eu não quero contaminar as minhas vestes como alguns de lá contaminaram, Senhor. Eu não quero. Eu não quero, Senhor. Eu não quero fazer as obras de uma forma imperfeita, Senhor. Fazer as obras com beleza plástica, sem amor por vós. Eu renuncio, Jesus, à obra pela obra. A obra tem que ser feita com amor por Ti, Jesus. Por isso, dá-me a graça nessa hora, pelo Teu Espírito, de me vestir de branco de novo, de voltar ao zelo por aquilo que é sagrado e fazer com a mesma dignidade que o sagrado merece as vossas obras. Eu quero, Senhor,
ser confessado por ti diante dos anjos e não renegar o teu nome, não dizer que foi eu que fiz, te excluindo daquilo que o Senhor fez através de mim, Senhor. Não, isso é pretensão. Isso é, Jesus, eu estou roubando a glória que é tua, meu Deus. Não, 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 Senhor. Não, não, essa glória é tua. Aquilo que o Senhor faz através de mim é seu, Senhor. E eu não quero fazer isso, Senhor. Eu não quero achar que eu estou fazendo. Não, Jesus. Muda o meu coração nessa hora, pelo poder do seu nome, Jesus. Eu rejeito isso agora, Senhor. Eu rejeito isso agora. Eu rejeito, Senhor, essa presunção, essa prepotência de achar que eu posso fazer alguma coisa, Senhor, antes de você fazer em mim. Não, Senhor, não, 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 Jesus, eu rejeito isso. Eu renuncio a esse pensamento da igreja de Sardes, de colocar o maior valor nas obras e não daquele que rege a obra. Não, Senhor, não quero mais isso. Também, Jesus, eu peço a mesma fidelidade da igreja de Filadélfia, de ver as portas do Evangelho, Senhor, abertas e não deixar que elas se fechem, e não permitir que elas se fechem atrás de mim, Senhor. Não me permitir contaminar com a sinagoga de Satanás, mesmo com perseguição, mesmo com aqueles que renegaram ao meu redor, Senhor. Não, Jesus, não, Senhor. Permita-me, Jesus, mostrar o quanto o Senhor me ama através da minha vida, através do meu testemunho. Então, lapida, Senhor, o meu testemunho através da obediência que eu lhe devo, Senhor, por amor a vós. Vem nessa hora, Senhor, me libertar do falso conceito de que eu preciso requerer os meus direitos, porque já sofri muito por causa da tua igreja. Não, Senhor, não, eu não quero isso. Eu não quero requerer direitos. Eu quero, Senhor, sair vencedor, como uma coluna no templo de Deus. Eu quero ser esta coluna. Eu quero ter o nome de Deus gravado em mim, Senhor, como pertença. Pertencer a Deus por completo. Pertencer à igreja, à noiva, à nova Jerusalém que desce do céu. À igreja, Senhor. Eu quero pertencer à igreja de uma forma plena. Quero pertencer a Ti, Jesus. Viver o Teu senhorio na fidelidade. Viver na brecha, Senhor. Não dar brecha, mas viver na brecha. Não abrir brechas para a sinagoga de Satanás que havia na Filadélfia, mas, Senhor, estar na brecha, ser fiel, honrar a tua fidelidade para comigo, Jesus. E finalmente, Senhor, eu rejeito todo o orgulho, a autossuficiência, a falta de fervor, a falta de zelo, a falta, Senhor, de religiosidade. Ah, Senhor, a falta de zelo, a falta de humildade. Oh, Jesus, dá-me um arrependimento nas horas que eu fui autossuficiente, Senhor. Quando eu achei que podia alguma coisa, Senhor, antes do Senhor. Quando eu achava que eu podia reger minha vida independente de Ti, Senhor, como acontecia com a igreja de Laodiceia. Tem misericórdia, Senhor, de mim, do meu orgulho, da minha prepotência, da minha soberba. Tem compaixão, Senhor, da minha cegueira espiritual, que apesar de ter tudo contigo, eu fui cego. Tem piedade de mim, Jesus. Tem compaixão de mim, como eu achava que eu era rico de tudo, de todos. E na verdade, Senhor, eu não passava de um cego miserável. Eu era, Senhor, alguém fadado à desgraça. Perdoa-me, Senhor. Faz-me humilde, Jesus. Faz-me entrar dentro do cadinho da humilhação, como o Senhor entrou, sem medo, Jesus. Porque aquele que é humilhado diante de vós é exaltado diante de Ti também, Senhor. Tem piedade, Senhor, nas vezes em que eu fui orgulhoso demais, sem aceitar repreensão, aceitar correções. Quando às vezes, Senhor, eu me achava o dono da verdade, da razão, e na verdade o dono da verdade, o dono da razão é o Senhor, não sou eu. Às vezes que eu usei o meu próprio ministério como fator de autoridade, Jesus. Tem misericórdia de mim se assim eu fiz. Tem compaixão de mim, Senhor. E me leva à humildade que Te reconhece como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, médico dos médicos. Aquele que é capaz de curar toda a cegueira. Aquele que é o mestre da humildade. E aquele que é o
o Rei do Universo. Misericórdia de mim, Senhor. Batiza-me com Teu Espírito Santo nessa noite, Jesus, a fim de que estas 7 mensagens ressoem dentro do meu coração e na vida daqueles que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente. Dá-me, Senhor, esta força mais uma vez. Sela esta oração, me preenchendo com a vossa graça, com o tom da tua graça, que é o teu próprio Espírito. Gloria la bandaria la rabalaria silabaria da mandoria candaria mandaria basiria. Ngela baria da mandoria la rabalaria mandoria na mandaria la rabalaria mandoria libidia sina mandaria. Ele libidia na rabalaria la rabalaria shila mandoria na rebatoria la rabalaria. Que libidia sina mandoria na mandaria la rabalaria na mandoria la libidia na mandaria. Ele libidia sina mandaria na mandaria. Sela a tua palavra em mim, Senhor. Sela estas 7 mensagens a estas 7 igrejas dentro do meu coração, Senhor. E faça ressoar no coração do teu povo, Jesus, a fidelidade tua para conosco, para que nós, tocados pela tua fidelidade, passemos a ser fiéis como o Senhor deseja a igreja num todo, Senhor. Fidelidade a ti, Senhor. Fidelidade. Planta isso em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Planta esta fidelidade, desperta essa fidelidade a qualquer preço dentro de nós, para a maior glória do nome de Jesus e edificação da Santa Igreja de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre lhe seja louvado. Amados, obrigado pela sua companhia até aqui, por ter tido paciência com esse miserável pregador. Estamos aí há mais de 1h30 online. Sei que muitos aí tiveram que sair pelos seus compromissos. Quando sair lá no YouTube, assista de novo. Assista de novo. Tenho certeza que valerá a pena fazer as anotações necessárias. Quanto a mim, peço que você reze por esse miserável pregador. No sábado, estaremos aqui de novo às 19h30, apresentando aqui a nova proposta, ou quem sabe inspirados por Deus, e assim eu creio, para uma nova pregação que possa ajudar você em algum sentido, tá bom? Se te ajudou, se Deus te tocou, deixe seu testemunho. Se Deus já fez em alguma pregação, deixe seu testemunho. Quando você escutar lá no YouTube, deixa seu testemunho lá também. Faça com que Cristo seja glorificado, que o nome dele seja exaltado. Permita que o nome de Jesus seja exaltado através da sua vida. Permita que Deus, na sua infinita bondade, possa mostrar a fidelidade dele a você e, através disso, inspirar nossa fidelidade para com ele, como ele desejou em todas as igrejas do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe você. Até sábado, às 19h30, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus.